Olha, nós estamos diante de uma situação muito crítica quando a gente olha para a família pentecostal, ou o movimento pentecostal, ou a igreja pentecostal, que, à luz da Bíblia Sagrada e da história da igreja pentecostal, numa linguagem bem popular, bem simplória, a igreja nasceu no meio do fogo, ou seja, de um mover operacional, sobrenatural, dinamizado pelo poder do Espírito Santo. Então, levando em consideração que o fogo é uma das simbologias da manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele utiliza o fogo para revelar a sua presença, seu ministério, suas obras, seus atos operacionais no meio da igreja. Logo que a igreja pentecostal nasceu no meio do fogo e já tem em solo brasileiro mais de 100 anos e sustentada pelo fogo, só que isso é uma verdade, verdade mesmo. A igreja nasceu no meio do fogo. E, à luz da palavra de Deus, este fogo ele tem que continuar, tem que estar ativo dentro da igreja. Só que quando a gente faz uma anamnese do comportamento da igreja, da sua ação litúrgica, da igreja local, a gente percebe uma tentativa e ainda de forma sutil, apagar o fogo, a chama do Espírito no seio da igreja. E vale salientar algo aqui à luz da Bíblia Sagrada, que quem trabalha sutilmente para apagar a chama do fogo do Espírito Santo dentro da igreja, pelo incrível que pareça, não é Satanás, porque essa forma sutil de apagar a chama do Espírito, tanto líderes quanto crentes, eles têm uma tendência de terceirizar esta ação, esta obra, a Satanás. Mas quando você olha para uma palavra bíblica liberada para Paulo, por Paulo, a uma igreja, você percebe que não é o diabo que apaga a chama do Espírito, mas são os próprios crentes. Você visualiza isto na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5,19, quando Paulo diz assim: não apagueis ou não extinguais o Espírito. Veja, Paulo está falando a uma igreja, a crentes, a uma comunidade cristã. E a orientação apostólica em seu conselho é: não apagueis o Espírito. Ou seja, não é o diabo, é o crente. E quando o crente apaga a chama do Espírito? Negligenciando uma relação diária com o bendito Espírito Santo. 2, entristecendo o Espírito Santo. 3, produzindo obras da carne, quando o Espírito Santo é totalmente oposição a qualquer tipo de prática e de produção da obra da carne. Além disso, quando que se apaga a chama, o fogo do Espírito da igreja? Quando você dá liberdade à prática pecaminosa, mundana, não somente no seio da igreja, mas principalmente na sua própria vida. Por quê? Porque não há um relacionamento de reciprocidade entre uma ação pecadora, carnal, abominável, leviana, mundana, com a pessoa do Espírito Santo.
Então, a prática do pecado por um crente tem a apagar o Espírito Santo. Além disso, quando você trata num aspecto de coletividade, uma das maneiras de apagar o fogo do Espírito no seio da igreja é freando, é abortando a sua ação, é tentando calar a sua voz, é manipulando ou substituindo a ação do Espírito Santo por qualquer prática humana que leve a este povo a se desconectarem do Espírito Santo e focarem em algo antropocêntrico, humano, que não está relacionado com o Espírito Santo. E o mais grave, quando uma pessoa, começando pela liderança, ela de forma sutil, ela começa a apagar o fogo do Espírito, essa tentativa de extinguir a chama do Espírito é para esconder algum ato pecaminoso praticado por si mesmo, porque ele tem a consciência que se o Espírito Santo atuar como deve atuar em toda a sua liberdade, seu pecado será exposto. Logo, para ele não perder o status e para esconder o seu pecado do povo, qual é a alternativa que ele tem? De sufocar, abafar, até apagar o Espírito Santo, fazendo que o Espírito Santo, que é sensível como é, se afastar dali para que ele não seja exposto publicamente. Então, a alternativa dessa pessoa é apagar o fogo do Espírito. Só que precisamos entender que a igreja, para ser igreja, ela depende plenamente de um mover do Espírito Santo dentro dela. Só que jamais se pode apagar o fogo do Espírito se dentro desta igreja tiver uma fagulha, porque somente um fogo acende o outro fogo. Então, infelizmente, hoje, nós temos crentes e igrejas vivendo nas cinzas, outras chupando gelos, porque valorizaram mais o seu pecado, o seu status, sua vaidade, sua carnalidade, o mundanismo, do que uma ação do Espírito Santo. Isso leva a igreja para uma UTI espiritual. Por isso, eu te conclamo hoje, não apagueis o Espírito, deixe o Espírito lastrar na sua vida e torne-se cada dia mais inflamado pelo fogo do bendito Espírito Santo, porque você dependerá do Espírito Santo para você ter uma vida saudável na face da terra e chegar às mansões celestiais. Não apagueis o Espírito.